Pessoal, boa tarde. Uma terça-feira abençoada com Deus. Neste momento, mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar sobre quais são as formas do pecado eu fiz um estudo, porque nós temos que combater o pecado que está cada vez acelerando. Cada ano que passa, o pecado vai crescendo, a imoralidade sexual, porque a palavra de Deus, ela é contra, e Deus condena esses pecados. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus formou o primeiro padrão divino, que é o casamento. Então nós vamos ver aqui formas de imoralidade sexual, sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. A imoralidade é pecado. Se você não sabe, então fique sabendo hoje que a imoralidade sexual é pecado. Vejamos algumas formas de imoralidade sexual descrita na Bíblia. Veja bem aqui: adultério, relação sexual fora do casamento ou com alguém casado. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 20, Provérbios 6, versículo 32, Romanos 2, versículo 22. Então, eu vou entrar lá em Provérbios 6, versículo 32. Fornicação, relação sexual antes do casamento. Êxodo 22, versículo 16 e Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Prostituição, relação sexual em troca de benefícios, pessoas ou valor financeiro. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 29, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Pessoal, a prostituição é pecado, porque está praticando sexo em troca de um benefício pessoal ou valor financeiro. Muitas mulheres estão nessa situação, nesse pecado terrível, porque Deus criou
Deus fez o primeiro padrão divino, que é o casamento, mas acontece que Satanás, ele a destruiu. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele destruiu o primeiro casamento que Deus formou lá no Jardim do Éden. E nós estamos vendo que a prostituição não é de hoje, é desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, quando Deus criou o mundo. Adultério é da mesma forma, é desde o princípio, desde a fundação do mundo, que não é de agora. E Deus condena esses pecados cometidos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo não é para ser destruído nesses tipos de pecado. Então nós vamos lá ver em Provérbios 6, versículo 32, agora aqui, estupro, relação sexual sem o conhecimento da outra pessoa. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25, versículo 29. Pessoas que vai praticar esse ato, estupro, violentando as mulheres à força, sem o consentimento e sem conhecimento da pessoa. Isso se chama estupro. Olha que isso é pecado também. Deus condena esse tipo de pecado, viu? Estupro, prostituição e adultério. Adultério é você ter relação sexual com pessoas casadas, que você tem sua esposa em casa e sai com outra mulher casada e vai para o motel, certo? É pecado, é errado, porque Deus condena isso, e esse pecado de adultério é um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus, e você fica distanciado, porque a sua consciência vai lhe acusar que você está em pecado no ato de adultério, um pecado terrível contra Deus, e Deus entristece, fica triste. O Espírito Santo de Deus chora porque você está nesse pecado terrível que é contra Deus. Então veja lá, veja bem aqui, sobre o estupro, relação sexual sem o conhecimento da outra pessoa ou permitir. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25, 22 e 29. Eu vou ler no próximo vídeo, vou ler sobre isso aqui. Agora, eu escrevi aqui, tome cuidado com a pornografia. Satanás tem usado essa ferramenta. Olha que Satanás, ele usa essa ferramenta, pornografia. Quantas pessoas vou repetir para você entender melhor. Tome cuidado com a pornografia. Satanás tem usado essa ferramenta em nossos dias de hoje para escravizar as pessoas
conduzi-las a uma vida de imoralidade ainda maior. Temos que ter muito cuidado com a pornografia e com Satanás, porque ele não é fácil, ele não é de brincadeira. Ele foi para destruir, veio para matar, roubar e destruir, como Jesus diz lá no livro de João. Ele veio para matar, roubar e destruir. No livro de João, capítulo 10. Então, Satanás, ele aproveita essa ferramenta para destruir, escravizar as pessoas numa vida de imoralidade ainda maior. Se você analisar e pensar bem, com calma, você vai ver que essas coisas é pecado e Deus condena. Então nós vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 32. Em Provérbio não tem versículo, tem verso. Então vamos aqui. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, o verso é 32, mas eu vou pegar no 23, o título da mensagem, contra a prostituição. Veja bem aqui, eu vou ler com calma para você entender, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher imoral e dos elogios da língua estranha. Não conheces no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. 26. Porque por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão. Veja que a palavra de Deus fala sobre a prostituição, que você chega a mendigar o pão. Eu vou repetir para você entender por quê. Por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão, e a mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. Viu? Como a palavra de Deus, ela fala sobre a prostituição. Eu acabei de dizer aqui que não é de agora, é desde o início do mundo, é desde o princípio do mundo. Satanás tem destruído casamento e vários lares casados estão sendo destruídos por Satanás. Então, quer dizer, a prostituição é pecado, é onde as mulheres vão vender seus corpos para ganhar dinheiro, muito mais dinheiro do que trabalhar em empresas para ganhar salário mínimo. Então elas preferem isso, a prostituição, porque gera dinheiro.
Satanás tem cegado vários olhos espirituais para ver sete malignos, sete diabólicos, pessoas malignas nesses sete terríveis. É uma coisa terrível que Satanás coloca para destruir as pessoas. E as pessoas vão na prostituição para vender seu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus e você está destruindo o teu corpo nesse pecado terrível que se chama prostituição. Deus é contra isso. Ele não tolera o pecado e ele está pronto para destruir o pecado de uma vez por todas, mas primeiro ele vem buscar a sua igreja. Vamos prosseguir. Veja bem. Porventura, 27, porventura tomará alguém fogo no seu peito, sem que suas vestes se queimem. 28. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés. 29. Assim ficará o que se deitar com a mulher do seu próximo, não ficará inocente aquele que a tocar. Não ficará inocente aquele que a tocar. Pessoal, não sou eu que estou falando isso. O que está falando é a palavra de Deus, porque Deus é contra e Ele condena esses pecados cometidos pelos seres humanos. Ele é contra. Então, vou repetir o verso 29. Assim ficará o que se deitar com a mulher do seu próximo, não ficará inocente aquele que a tocar. 30. Não se condena o ladrão quando furta para matar a fome. Tem pessoas que furtam para matar a fome. Viu? Verso 31. E se for pego, pagará o que roubou, 7 vezes terá de dar todos os bens da sua vida. Preste atenção, porque isso é muito importante, alertar sobre o pecado da prostituição, adultério e estupro. Então tem que alertar e mostrar o que está escrito na palavra de Deus. Isso não é invenção, não é historinha de carocinha, não. Isso aqui é realidade desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, desde que Deus criou o mundo, que acontece essas coisas: adultério, prostituição, furtos e estupro. Isso é desde o princípio do mundo. Vamos lá. Veja bem. Verso 30. E se for pego, não se condena o ladrão quando furta para matar a fome. 31. E se for pego, pagará o que roubou. 7 vezes terá que dar todos os bens
da sua vida. 32. Porém, o que adultera com sua mulher, com uma mulher, desculpe, errei, com uma mulher, é sem entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vexame, e a sua vergonha nunca se apagará. Porque o ciúme desperta a fúria do marido, e de maneira nenhuma deixará de se vingar. Então, pessoal, essa é a realidade sobre as formas de imoralidade sexual. A imoralidade é pecado e Deus condena sobre isso. Deus condena. Então nós vamos ler lá no livro de Deuteronômio, eu vou completar, capítulo 22, no versículo 25 a 29. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25 e 29. Vai falar sobre o estupro, o que eu acabei de falar. Vai falar sobre isso, porque isso não é de agora, é desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, desde que Deus criou o mundo, que já existia essas coisas todas, adultério, prostituição, estupro e etc. Então vamos lá para Deuteronômio, para vocês entenderem melhor. Vinte e dois, versículo 25 a 29. Versículo 25 a 29. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler aqui no versículo 24, sobre o título Leis Diversas Veja bem, leis diversas. Eu vou pegar o 24. Veja. Quando houver moça, virgem, noiva e um homem achar na cidade e se deitar com ela, presta bem atenção. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apredejareis até que morra a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Versículo 25. E se algum homem no campo achar uma moça noiva, e o homem forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Na lei de Moisés, morreria. Quando eles encontrou a mulher no ato de adultério
e eles queriam apedrejar a mulher na lei de Moisés e levou-o até Jesus e perguntou a Jesus. E Jesus escrevendo com o dedo na terra. Quando ele terminou de escrever, ele disse: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. E acontece que nenhum deles condenou. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vai em paz e não peque mais. Então, na lei de Moisés, poderia morrer se praticasse esse ato de pecado. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância e não para condenar. No versículo 25 a 29, no versículo 29, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Veja que o que Deus está falando na sua palavra sobre estupro e prostituição. Estupro que é forçado sem o consentimento da pessoa. Em muitos casos tem acontecido e está acontecendo nos nossos dias de hoje, porque essas coisas não é de agora, é desde o princípio do mundo, é desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, que já existia essas coisas, essa situação, pecado, de adultério, prostituição, estupro, furtos, acontecia desde o princípio do mundo. O primeiro homicídio, Caim e Abel, começou lá, desde o princípio do mundo, e não é de agora. Ladrão já existia desde o princípio do mundo, não é de agora. É desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, já começava a existir essas coisas. Viu? Para você ver que Deus condena o ato, pecado de adultério, que é um pecado contra Ele. E você está destruindo a sua alma no pecado, na prostituição, porque a prostituição é pecado, onde as mulheres vão vender seus corpos para ganhar financeiramente. Viu? Satanás, ele tem criado esses pecados. Ele inverteu o casamento, o padrão divino que Deus os criou. Ele inverteu, trazendo a imoralidade sexual, adultério, prostituição e estupro e etc. Isso é obra de Satanás, o inimigo de nossas almas. Então nós temos que ter cuidado com Satanás, porque ele é
porque ele usa essa ferramenta para escravizar as pessoas. Viu? Ele é sagaz, ele é terrível. Então as pessoas que estão praticando esse ato, para você ficar livre desse pecado terrível, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, para Ele libertar você dessa escravidão, perdoar os teus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Para você subir no arrebatamento da igreja, porque senão você vai ficar aqui no mundo sofrendo a grande tribulação e encarar o juízo final para ser julgados e receber a sua condenação eterna. Mas para você ficar livre disso tudo, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, não precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque Deus, Ele é compassivo, piedoso, misericordioso para perdoar os teus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Que Deus te proteja de todo mal, de toda a cilada do inimigo de nossas almas. Muito obrigado. Até lá o próximo vídeo. E dê o seu like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. Este local é o local onde vai ser gravado os vídeos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.